Fala pessoal, eu sou Marcelo, engenheiro civil, e esse vai ser o meu vídeo explicando sobre como abrir uma empresa de engenharia civil no Brasil. Esse vídeo é focado em empresas para quem está começando na área e pequenas empresas. Portanto, aqui eu vou abordar apenas ME, SLU e regime simples nacional. A gente vai ver o que é tudo isso ao longo do vídeo. Vou passar algumas dicas e valores também, quanto que eu gastei para abrir minha empresa, que foi recentemente aberta, agora em agosto de 2024. Tá, vamos lá. Primeiro de tudo é explicar o que é cada coisa, né? O que é uma ME, o que é uma SLU e por que a gente não fala de MEI, né? Já que a gente está começando, por que a gente não fala de MEI? Tá, começar do MEI então. A gente como profissional registrado, né, que, no conselho do CREA e profissões regulamentares de maneira geral, não pode ter MEI. MEI é para o pequeno empreendedor que não tem profissão regulamentada. Para a gente precisa começar já de uma ME ou SLU. Não tem como a gente ser responsável técnico de um MEI. Então, é por isso que a gente não fala muito sobre o regime MEI. Se a gente vai começar ou por uma microempresa ou por uma sociedade limitada, a primeira coisa que vocês têm que saber é que vocês precisam de um contador. Então, é o primeiro passo de abrir uma empresa. Procurem um contador. Mas procurem já sabendo o que é cada um desses regimes, porque vocês vão ter que escolher entre eles. O primeiro deles, a microempresa, a ME, é a empresa de pequeno porte com faturamento anual de até 360 mil. Então, se você não passar de 360 mil no ano, você pode abrir uma ME. Pode ter um sócio ou mais de um e tem simplicidade na tributação, ou seja, pode optar pelo Simples Nacional, que é um regime tributário, como o próprio nome já fala, mais simples, né? O segundo tipo de empresa que você pode abrir é uma SLU, Sociedade Limitada Unipessoal. Isso é uma empresa individual onde o proprietário não precisa de um sócio. Então, se você está abrindo sem um sócio, você pode abrir uma SLU. A responsabilidade limitada ao capital social, ou seja, o que é isso? Os bens pessoais do dono não respondem pelas dívidas da empresa. Então, no AME, isso pode acontecer. O bem pessoal do dono pode se mistura, né, com o bem da empresa. Se a empresa tiver uma dívida, isso pode passar para os bens pessoal do dono. Na SLU, essas coisas são separadas. A empresa é uma coisa e ela com suas dívidas, e os meus bens pessoais, minhas ações, meus investimentos, o meu dinheiro é outra coisa, eles não se conversam. Mas também pode optar pelo Simples Nacional. Essa é a diferença básica entre elas. Tem uma outra que vocês precisam ficar de olho quando forem abrir. Eu vou falar mais adiante sobre os custos de abertura de empresa, mas eu vou adiantar esse ponto agora. Um dos custos é o registro e anuidade no CREA. Registro da empresa no CREA, para o caso de engenheiro civil, né? De engenharia, e a anuidade da empresa. Se você optar pelo ME, pela microempresa, você tem desconto na anuidade da empresa no CREA. Já que você já paga a pessoa física, você não precisa pagar uma nova anuidade para a sua empresa. Você tem um desconto de 90% na anuidade da sua empresa. Então, você só paga 10% do valor. O que é um desconto bem bom, o que é um valor bem considerável. Portanto, é um incentivo a optar por ME nesse início. A sociedade limitada, ela não te dá esse desconto. Você paga 100% na sua anuidade, pessoa física, e 100% na anuidade da empresa. Isso daqui é algo para ficar de olho já no início também. Os passos para abrir uma ME ou SLU são iguais. Então, o que é que você vai fazer? Já definiu se quer uma ou outra, você vai buscar um contador e dizer, olha, eu quero abrir uma ME de engenharia civil. Então, você vai definir a atividade principal da sua empresa, se é serviço de engenharia, consultoria, se você quer uma empresa para construção, o que você vai fazer quando abre essa empresa. E aqui vai uma dica de que é interessante que você já adicione mais KNAIs. Não precisa adicionar uma bíblia de KNAIs, mas adicionar alguns outros que estão correlatos à sua atividade principal. Isso porque você não tem custos a mais em adicionar esses KNAIs, tá? Então você já adiciona mais alguns e correlatos, claro, não vai adicionar a Bíblia toda,
mas já adiciona mais alguns na abertura também. E isso é por isso que eles pedem a definição da sua atividade principal da empresa, né? Justamente para saber qual KNAI o contador vai atribuir à sua empresa. Depois você escolhe o regime tributário, e aí, com a opção, né, como temos a opção de ir para o Simples Nacional, é o que mais faz sentido para a gente, sendo a ME ou SLU, faz registro na Junta Comercial do Estado, obtém CNPJ pela Receita Federal. Essa daqui é uma parte que vai acontecendo, mas é mais pela contabilidade. Já que a gente tem a obrigação de contratar um contador para abrir para a gente, é bom que pelo menos essa parte fica também terceirizado, mas eles vão fazer o registro na junta comercial, vão obter o CNPJ pela Receita Federal, vai fazer inscrição estadual quando necessário, municipal para prestação de serviços, vai emitir o alvará de funcionamento na prefeitura e pegar o certificado digital para emitir notas fiscais eletrônicas. Agora, em 2024, alguns contadores estão substituindo o certificado digital, que antes era um token e você precisava pagar anualmente por ele, pela assinatura do Gov. Então, isso pode ser conversado também, é um custo a menos que você pode reduzir. Tá, agora falando sobre os custos iniciais para se abrir uma empresa de engenharia, quando eu abri a minha, eu anotei todos os custos que eu gastei, né? Tudo que fez parte do processo. Sendo assim, eu vou mostrar agora para vocês abrir esses valores e a gente vai falar um pouco sobre eles. Tem algumas coisas que eu gastei que eu poderia ter evitado, e aí é bom que vocês aprendem no processo. Tá, isso daqui foi o que eu gastei no total para abrir a empresa. R$ 2.296,17. Isso em 2024, eu comecei o processo em agosto de 2024, terminei em agosto também. Vamos lá. Primeira coisa, tem aqui contador abrir, né? Isso foi o que a minha contabilidade me cobrou como taxa de serviço para abrir a empresa, R$ 800. Tem alguns contadores e algumas contabilidades, inclusive online, que não cobram taxa de abertura da empresa. Então, isso é um custo que pode ser evitado. Eu optei por, mesmo eles cobrando, fazer com eles, porque foi uma decisão bem pessoal. São pessoas que eu conheço, confio, e aí eu optei mesmo assim por manter esse custo e fazer com eles o processo. Aqui tem a taxa da junta comercial, que pode variar. Essas taxas, inclusive, variam de região para região. Eu fiz em Alagoas, no nordeste do país. Dependendo da sua região, pode variar. Mas, para mim, foi R$ 360. Taxa de bombeiros, novamente varia de acordo com a cidade. No meu caso, R$ 34,41. A RT de cargo e função, isso não necessariamente é um custo de abertura, vale lembrar. Mas isso daqui é a RT que você se coloca na função da empresa que você vai atuar, né? Então, eu precisei logo na abertura, por isso ele consta aí, mas pode ser evitado. Evitável, né? Pode ser evitável. O vínculo da empresa com o CREA, então fazer o vínculo, né, da empresa, do CNPJ que eu acabei de abrir, com o órgão regulamentador, foi R$ 298,44. E a anuidade da empresa no CREA, que foi R$ 306,30 centavos. Essa é a anuidade que, ao se abrir uma ME, você ganha o desconto de 90%. Eu pessoalmente, eu abri uma SLU. Então, de novo, é um custo que eu poderia ter evitado se eu tivesse aberto uma ME. Inclusive, olhando para trás no processo, acho que eu preferiria ter aberto uma ME. E se for o caso, depois mudar para uma SLU. Não veria problemas nisso. Poderia ter evitado esse custo. E aí tem uma taxa para alvará de funcionamento da municipal, essa taxa municipal, que no meu caso foi R$ 397,02. Vamos aos custos que eu poderia ter evitado, então, destacar eles. O primeiro deles é o custo de abrir, né? Custo de serviço para a abertura de empresa. Tem contabilidades que não cobram, então R$ 800 poderia ser evitado. Eu vou dar um detalhe sobre isso, que tem algumas contabilidades que não cobram, mas acaba que o custo mensal delas talvez seja maior. Então, na verdade, eles incorporam isso daqui no custo mensal, né? A longo prazo até teria compensado você pagar os R$ 800. Isso precisa ser analisado também. Um próximo custo seria a RT de carga e função.
então menos 100, e a anuidade da empresa que eu poderia ter pego desconto, e aí seria menos 260. Então eu teria reduzido facilmente aqui pela metade esse valor, ficaria uns R$ 1.000 para abrir a empresa se eu tivesse evitado esses custos que eu falei. Essa taxa para alvará de funcionamento, eu não necessariamente ela está relacionada ao processo de abertura da empresa. Eu precisei desse certificado para dar entrada no credenciamento do Banco do Brasil. Na verdade, no Tribunal de Justiça do meu estado. Eles exigiram esse documento e aí eu precisei dar entrada e foi essa taxa a mais. Então, não necessariamente ligada à abertura, mas como eu precisei gastar sem faturar, eu coloquei como taxa de abertura. Veio para o meu fluxo financeiro como taxa de abertura. Então, isso daqui é o que eu gastei em 2024 para abrir a empresa de engenharia civil no Brasil. Agora falando sobre custos operacionais. Primeiro você vai ter que pagar uma contabilidade. Como é pelo Simples Nacional, não é um MEI, você não consegue fazer sozinho. Tem que ter uma contabilidade por trás. Hoje em dia, há contabilidades online que deixam um pouco mais barato esse custo operacional. Mas, de novo, eu não optei por isso. Eu optei por uma contabilidade que eu conhecia as pessoas, que eu teria certeza da assistência. Fez sentido para mim, eu não me arrependo. Indicaria muito que vocês procurem uma contabilidade que vocês conheçam, né? Conheçam e confiem. Então, esse é um custo que eu não evitaria. Eu procurei uma contabilidade que eu conheço, confio e de pessoas reais. Mas tem contabilidade online e muita gente faz e não tem queixas sobre o processo. Além disso, tem a tributação, então custo operacional. Você vai ter que sempre que pagar o Simples Nacional e a alíquota fica entre 6 a 15,5% sobre o faturamento, dependendo do setor de faturamento, né, com o que você está faturando. Os custos fixos mensais podem ser as despesas administrativas, caso você escolha optar por alugar um escritório, internet, luz, software, entre essas coisas. E aí é totalmente variável, né? E o seguro de responsabilidade, ou todos os seguros que você resolver ter. Mas, de novo, isso é bem pessoal e bem variável. Então, tem números aqui para mostrar para vocês. Pessoal, no vídeo de hoje era isso. A gente viu quais tipos de empresas você pode abrir como engenheiro civil para começar o seu negócio, sendo um ME ou SLU. Isso vale para tudo que é a área que você for atuar dentro da engenharia. Serviços, projetos, construção, tudo que você for atuar, uma dessas empresas vai lhe atender. Um desses tipos de empresas vai lhe atender. A gente também viu os custos iniciais, o que você tem que entender como custo operacional do serviço e o que você tem que entender como custo operacional do serviço, e isso vai variar, essa parte de custo operacional vai variar de acordo com o seu faturamento, porque os impostos que você vai pagar é sobre o seu faturamento, de acordo com as suas despesas administrativas, que você pode resolver enxugar também. Então, se você for uma empresa de uma pessoa só, não necessariamente você precisa de um escritório, pode trabalhar de casa, enfim, você tem suas estratégias para enxugar esses custos administrativos. A gente percebeu que não é tão barato assim abrir empresa para mim. E eu estava esperando um valor parecido, foi um pouco mais do que eu havia me planejado para gastar, mas de fato não é tão barato quanto poderia ser. Tem muita taxa, muito tributo e alguns deles para mim foram inesperados. E aí a gente viu também quais são esses tributos, né? Então, isso era o que eu mais queria passar no vídeo. Uma preparação para que vocês possam entrar no processo sabendo de todos os custos que vão ocorrer. Pessoal, nesse vídeo era isso. Eu queria mostrar para vocês principalmente a parte de custos iniciais em abrir uma empresa de engenharia civil, na qual eu pude expor aqui o que eu gastei no processo. Além disso, a gente viu os tipos de empresas que poderemos abrir nesse nosso início de jornada, né, como engenheiro civil abrindo a empresa. E também, dentre os custos iniciais, a gente pôde ver exatamente quais são as taxas e o que a gente precisa se programar para pagar.
Os custos operacionais variam muito de negócio para negócio, de contador para contador, e aí de fato é um custo que individualmente a gente precisa colocar na ponta do lápis. Mas, no geral, tem essa primeira reserva para o que você vai gastar ao abrir uma empresa de engenharia. Se você gostou do vídeo, considere deixar um like, se inscrever no canal. Até um próximo vídeo. Tchau, tchau.